Eu tenho a honra de ser um dos integrantes da coordenação da Frente Brasil Popular aqui em Goiás. E numa reunião ontem, entre as várias coisas boas que as pessoas falam, guardei uma para compartilhar com vocês. Ao se referir à formação dos formadores, que desembocará no chamado Congresso do Povo, em julho deste ano, uma pessoa disse: temos que formar o nosso povo para que nunca mais aconteça de sermos apanhados de surpresa pelos golpistas. Isso me remete a outra situação. A situação do analfabetismo político, até do analfabetismo funcional, das pessoas que leem, porque foram alfabetizadas, leem uma frase, mas não sabem ler o contexto do parágrafo, não sabem ler o parágrafo, o contexto onde está o parágrafo, o contexto onde está o contexto dentro do contexto anterior, o contexto posterior, o contexto imediato, o contexto mais distante, contexto ideológico, contexto cultural, contexto político. Há um analfabetismo, uma vulgaridade generalizadas, assustadoras, que acabam jogando o povo no meio das trevas, seguindo o quê? A TV Globo, seguindo o quê? Um falso líder, um falso messias como Jair Bolsonaro. E dá no que deu no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com fascistas bestializados, dando tiros, chicoteando as pessoas, atirando ovos, pedras, como se isso fosse maneira de lidar com a diversidade política, com a diversidade de ideias. Toda parte isso acontece, inclusive nas igrejas. O que se vê de pastor mentindo, manipulando, sem seriedade, sem estudo, sequer estudo da Bíblia, que eles manipulam sem entender nada do que a Bíblia diz. Bispos mentindo, bispos e padres pegando o evangelho minutos antes da missa para falar bobagem, e alguns nem pegando, ouvem a leitura do evangelho, das lições, dos textos do Antigo e do Novo Testamentos, e já falam coisas que lhe vêm à mente, sem seriedade, sem respeito, sem conhecimento, sem informação, sem cultura, sem pesquisa. A vulgaridade nas igrejas hoje é uma coisa impressionante. As igrejas colaboram com esse tipo, a grande maioria das igrejas, a grande maioria dos pastores, a grande maioria dos padres, a grande maioria dos bispos, seja de que igreja for, colaboram, são várias maiorias, colaboram com a vulgaridade que se vive hoje no país e com essa cegueira das pessoas. Mas há exceções. Há exceções. E uma dessas foi demonstrada no culto ecumênico do 7º dia do assassinato de Marielle Franco. Esta exceção é o pastor Henrique Vieira. Certamente haviam outras, mas esta rodou o mundo. Esta rodou a internet. Esta viralizou. Pastor Henrique Vieira, da Igreja Batista do Caminho, ou O Caminho. Não sei de onde é essa igreja, acho que é do Rio de Janeiro. Mas o pastor Henrique Vieira, né, já coloquei esse trecho do discurso dele, colocarei de novo aqui no final do vídeo, deu um exemplo de pessoa séria, pessoa de fé, não superficial, não aquela de Feliz Páscoa, Feliz Natal, Feliz Pentecostes, que não dizem nada, não tem compromisso com nada, aquelas de culto que diz paz do Senhor e não sabem o que é paz, aquela de final de missa que diz shalom, mas não sabem o que é shalom. Não, este pastor sabe. Quando ele falou no Jesus de Nazaré, no Jesus negro, favelado de Nazaré, ele citou Jesus historicamente. Não Jesus fantasma, não Jesus picareta, não Jesus de dízimos, não Jesus de enriquecer pastor burguês, bispo burguês, como um ladrão aqui de Goiás que foi preso porque estava roubando da igreja. Mas o Jesus histórico, Jesus operário, Jesus trabalhador, Jesus negro, não Jesus pele branca e de olhos azuis,
fomos retratados pela arte europeia colonizadora. O pastor Henrique Vieira sabe do que fala. Jesus histórico, cujos sonhos não foram assassinados na cruz do Império Romano, que surgiu para matar os sediciosos, os rebeldes contra o Império. Os sonhos de Jesus não morreram na cruz, citou o pastor Henrique Vieira, numa grande demonstração de sabedoria, apesar de ser jovem. E depois ele avançou no seu discurso pequeno, mas denso, quando falou em Martin Luther King, que morreu na luta pelos direitos civis iguais a negros e brancos, mas estendidos aos negros, a quem se negava o direito de ser gente, de ser cidadão, de ser cidadã, de ser americano, de ser pessoa, ser gente social. Oscar Romero, assassinado em El Salvador, né? De um povo que vivia exprimido pela inveja, pelo ódio estadunidense, que tinha medo, inseguro tinha medo de que lá em El Salvador houvesse uma revolução como houve em Cuba. Dom Oscar Romero pagou com a vida pelo compromisso com o povo, com os pobres, com os injustiçados, com os oprimidos. Situado pelo pastor Henrique Vieira muito corretamente e não de forma superficial, como muitos picaretas fazem por aí. E foi lembrando outros, como por exemplo lembrou da irmã Dorothy, uma irmã religiosa, católica romana, comprometida com os trabalhadores das florestas, das águas e do campo, lutadora pelos direitos agrários, direitos da reforma agrária, direito ao pão plantado que deve ser também consumido por quem planta, por quem trabalha. Irmã Dorothy morreu assassinada por fazendeiros, talvez mesma gente do tipo que perseguiu a caravana do ex-presidente Lula, assassinos, fascistas, bandidos, amigos do ódio, porque também odeiam. O pastor situou, até chegar em Marielle, negra, favelada, moradora da Maré, como Jesus era de Nazaré, lutadora e sonhadora com o mundo justo. Isso que é ser profeta hoje. Isso é que é ser pastor hoje. Quem quiser ser bispo, seja assim como o pastor Henrique Vieira, comprometido com Jesus, que tem história, participa da história, se envolve com a história e escreve a história libertadora. A única forma de salvar as pessoas quando se luta pela sua libertação, sem querê-las como produtos e como objetos comerciais para nossa igreja, para dar dízimo para nós. Mas pessoas libertas, as pessoas libertas são salvas, as pessoas salvas têm que ser libertadoras, senão são só religiosas, fanáticas, que não seguem Jesus coisa nenhuma, mas a si mesmas e aos pastores coronéis, como ele também citou, como Silas Malafaia e outros coronéis, que eu citaria aí também Marco Feliciano, um picareta, um coronel que nada faz para libertar o povo. É isso. Obrigado, pastor Henrique Vieira. Tomara que um dia a gente se encontre para compartilhar essa cultura que tu tens, essa sabedoria que tu tens, este jeito comprometido com Jesus que tu inscreves e carimbas na tua vida. Vejam aí, assistam de novo, quem não assistiu ainda, o discurso emocionante do pastor Henrique Vieira. Abraços críticos e fraternos a vocês todos enquanto buscamos um novo rumo, um rumo sério para a nossa fé. Eu gostaria de saudar a família do Anderson, saudar a família da Marielle e manifestar também a nossa solidariedade. Jesus, negro favelado de Nazaré. Marielle, negra favelada da Maré. Jesus chegou metendo bronca no templo. Marielle chegou metendo bronca na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A cruz não foi capaz de silenciar a voz de Jesus. E aqueles tiros não foram capazes de silenciar a voz de Marielle. Nós estamos vivos e o sonho permanece. Como a reverenda Inamar disse, eu quero reafirmar com todo amor e respeito
que os coronéis da fé, vendilhões do templo, Crivella, Malafaia e companhia, matariam Jesus hoje. Eles não controlam a fé da irmã Dorothy, de Francisco de Assis, de Chico Mendes, de Teresa d'Ávila, de Martin Luther King, de Marielle Franco, de João Batista, de Jesus de Nazaré. Eles não controlam esse povo preto, esse povo pobre, esse povo que usa o nome de Jesus para promover o amor e a graça. E eu quero terminar dizendo, com todo o carinho, que o sonho ainda está vivo. Eu quero dizer que é preciso respeitar a dor. É preciso respeitar a dor. A dor é um solo sagrado. Se estamos chorando, estamos. Se nos sentimos fracos às vezes, sentimos. Mas as nossas lágrimas e as nossas fraquezas vão mover a estrutura desse mundo. E nós ainda sonhamos. Está de pé o sonho por um país em que os negros não sejam culpados até que se prove o contrário. O sonho de um país em que as mulheres derrotem de vez o machismo. O sonho em que seja justa toda forma de amor. O sonho em que o parlamento seja ocupado por indígenas, quilombolas, camponeses, sem teto, mulheres negras. O sonho em que nenhuma criança vai passar fome, que não haverá latifúndio, não haverá desigualdade social, não haverá ricos nem pobres, porque a justiça vai fluir. Porque chega, negros não voltarão para a senzala, LGBTs não voltarão para o armário, mulheres não voltarão para a submissão, e os nossos sonhos não vão ficar num caixão, porque eles estão vivos. Nós somos a semente, nós somos o futuro, nós somos a revolução.